Oi, amigos! Hoje nós vamos falar sobre um tema que o Enem ama abordar no cotidiano, especificamente em contextos que tratam sobre soro caseiro, poluição ambiental e tratamento da água. Eu estou falando das soluções químicas. E lá, o que significa solução? Nada mais é do que uma mistura homogênea composta por soluto e solvente. Soluto é o que é dissolvido, geralmente em menor quantidade, por exemplo, sal. Sal e água, sal é o soluto e água é o solvente. Solvente é o que dissolve, então geralmente em maior quantidade, por exemplo, água, que a gente chama de solvente universal. Classificação quanto à saturação. Temos a insaturada, a saturada e a supersaturada. Insaturada é aquela que tem menos soluto do que o solvente consegue dissolver. A saturada está no limite de dissolução. E a supersaturada é que tem mais soluto do que o normal. A gente chama de instável ali, né? Geralmente obtida por aquecimento. Unidade de concentração. O coração da nossa prova. Bom, esqueça a decoreba. Vamos focar aqui na quantidade de soluto por volume de solução. Então, a gente tem a grandeza de concentração comum, Czão. A fórmula vai ser C igual a M soluto sobre Vzão, que é a solução. A unidade comum vai ser gramas por litros. Molaridade, Mzão, né? E a fórmula vai ser Mzão igual a Nzinho, que é o soluto, sobre Vzão, que é a solução. Unidade comum, mol por litros. Título, representado pela letra T. Fórmula T igual a Mzinho, soluto, sobre Mzão, solução, né? Unidade comum, porcentagem. E partes por milhão, ppm. Fórmula 1 miligrama de soluto sobre 1 quilo ou litros de solução. Uma dica importante, o Enem ama cobrar ppm para falar de poluentes e problemas ambientais. Então lembre-se que 1 ppm equivale a 1 miligrama em 1 litro de água. Sobre a diluição e mistura, é importante frisar que quando o suco está muito forte e você coloca água, se torna uma diluição. A quantidade de soluto ele não vai mudar, apenas o volume do solvente vai aumentar. A regra de ouro, C início, né, vezes V início, igual a C final vezes V final, que é a concentração e a solução, né? Concentração comum do soluto e a solução. Maceios e pulos do gato, que a gente ama na melhor parte das nossas aulas. O triângulo mágico. Para não errar a fórmula de molaridade, a gente deve lembrar que devemos fazer um triângulo, forma de desenho. Depois coloque o N, mols, no topo. Coloque o Mzão, molaridade, e o Vzão, volume, na base. Tapando o que você quer descobrir, a fórmula aparece. Por exemplo, se eu for tapar o M, que é de molaridade, vai sobrar o N sobre V. Aí vai ficar a divisão de N, que é mols, número de mols, sobre V, que é ali o volume da solução, né? Conversão rápida. Existe uma relação direta entre as unidades que economiza muito tempo. Então, a fórmula geral poderia ser Czão igual a Mzão vezes Mzão e Mzão, igual a 1000 vezes Dzinho vezes T. Onde C é concentração comum, M é molaridade, MM é massa molar, D é densidade e T é o título. Vão ter questões que vão pedir tudo isso, né, que vão ter dados, todos esses dados, e vai faltar um. Então, vocês não podem esquecer dessa fórmula. Massa do soluto é sagrada. Em problemas de mistura de soluções do mesmo soluto, a massa final é apenas a soma das massas iguais. M final é M1 mais M2. Entre os exemplos de cobrança que o Enem aborda acerca desse assunto, temos o cálculo de dosagem de remédios, converter miligrama por quilo para volume final, análise de rótulos, verificar se um alimento está dentro dos padrões da Anvisa usando porcentagem ou gramas por litros, tratamento de efluentes, né, calcular quanto de cloro deve ser jogado em uma piscina, geralmente calculado em ppm. Para finalizar, vamos fazer 5 questõezinhas aí do nível de dificuldade do Enem, para testar nossos conhecimentos. Um técnico em alimentos precisa preparar uma solução de limpeza para superfícies, utilizando hipoclorito de sódio. O rótulo do produto concentrado indica uma concentração de 5%, né, M sobre V. Se ele deseja preparar 2 litros de uma solução diluída com concentração de 0,5%, M por V, qual volume do produto concentrado ele deve utilizar? Dica. Lembre-se da fórmula de diluição, onde o produto da concentração pelo volume se mantém constante antes e depois de adicionar o solvente. E aí a gente tem as opções. Letra A, 100 ml, letra B, 50 ml, letra C, 200 ml, ou letra D, 400 ml. Se conseguir responder, faça seus cálculos, coloque nos comentários a resposta e volte para ver a resolução. A resposta correta é a letra C, 200 ml. Pela regra da diluição, ao reduzir a concentração em 10 vezes, né, de 5% para 0,5%, o volume final deve ser de 10 vezes maior, né, deve ser 10 vezes maior que o inicial. Logo, 200 ml iniciais para 2000 ml finais. Então a resposta é a letra C. Segunda questão. O soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio a 0,9% em massa. Isso significa que em cada 100 ml de solução temos 0,9 gramas de sal. Se o paciente recebe 500 ml desse soro por via intravenosa, qual a massa total de NaCl em gramas que entrou em seu organismo? Dica, pense na proporção direta. Se 100 ml tem uma quantidade, 500 ml terão 5 vezes essa quantidade. Regrinha de 3. Alternativas. Letra A, 0,45 gramas. Letra B, 4,5 gramas. Letra C, 0,9 gramas. Ou letra D, 9 gramas. Bom, a resposta correta é a letra B, 4,5 gramas. Se em 100 ml temos 0,9 gramas, em 500 ml, que é 5 vezes mais o volume, teremos 0,9 vezes 5, equivalendo a 4,5 gramas. Bem básico. Mas sim, pode vir assim no Enem. Terceira questão. O limite máximo de chumbo permitido em água potável é de 0,01 miligramas por litro. Em uma análise laboratorial,
uma amostra de 2 litros de água apresenta uma massa de 4 vezes 10 a menos 5 gramas de chumbo. Essa água é considerada potável em relação ao chumbo? Letra A, não, pois a concentração é de 0,02 miligramas por litro. Sim, pois a massa total é menor que o limite. Letra C, sim, pois a concentração é de 0,005 miligramas por litro. Letra D, não, pois a concentração é de 0,04 miligramas por litro. Dica, primeiro transforme a massa em gramas para miligramas, multiplique por 100, por 1000 na verdade, e depois divida pelo volume total da amostra. A resposta correta é a letra A. Não, pois a concentração é de 0,02 miligramas por litro. 4 vezes 10 a menos 5 gramas equivale a 0,04 miligramas. Em 2 litros, a concentração é de 0,04 dividido por 2, que equivale a 0,02 miligramas por litro, valor superior ao limite de 0,01 miligramas por litro. 4. A molaridade de concentração em mol, litros, é muito usada em laboratórios. Se dissolvermos 40 gramas de hidróxido de sódio, NaOH, massa molar igual a 40 gramas por mol, em água suficiente para completar 500 ml de solução, qual seria a molaridade obtida? Letra A, 4,0, né, 4 mols por litro. Letra B, 1 mol por litro. Letra C, 0,5 mol por litro. Ou letra D, 2 mols por litro. Dica. Determine primeiro o número de mols. Nzinho igual a Mzinho sobre Mzão, Mzão. E lembre-se de converter o volume de ml para litros antes de dividir, para ser mais fácil. A resposta correta é a letra D, 2 mols por litro. 40 gramas de NaOH equivale a 1 mol. Como o volume é de 0,5 litros, a concentração é 1 sobre 0,5, equivalendo a 2 miligramas por litro. 2 mols por litro. E a última, para finalizarmos com sucesso. Um gráfico de solubilidade mostra que, a 20 graus Celsius, a solubilidade do nitrato de potássio é de 30 gramas por 100 gramas de água. Se tentarmos dissolver 80 gramas de nitrato de potássio em 200 gramas de água a essa mesma temperatura, como podemos classificar a solução resultante? A, saturada em corpo de fundo, com corpo de fundo. Letra B, insaturada. Letra C, saturada sem corpo de fundo. Ou letra D, supernaturada. Dica, calcule a capacidade máxima de dissolução para 200 gramas de água, usando a proporção dada e compare com a massa adicionada. Resposta correta, letra A, saturada com corpo de fundo. A 20 graus Celsius, meu Deus do céu. 200 gramas de água dissolve no máximo 60 gramas. Como foram adicionados 80 gramas, 20 gramas permanecerão sem dissolver no fundo. Então vai ser saturada com corpo de fundo. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, foi bem rápido, né? Mas é porque eu trouxe as principais informações que vocês devem saber e que devem memorizar para levar pro Enem essas fórmulas, certo? Um beijo e na próxima semana nós vamos aprender sobre termoquímica.